Graça e a paz, irmãos. Boa noite. Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Amém. Que bênção estar aqui nessa noite com os irmãos, rever a família. Ficamos longe ali, sempre ministrando no Floresta, mas é um prazer estar aqui com os amados nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você aqui nessa noite. Glória a Deus. Já fui muito abençoado pela palavra aqui no início, introdutória da irmã, esse louvor poderoso que eu acredito que subiu ao trono da graça. Amém? A palavra do irmão pastor Diógenes, que bênção. Já fui muito edificado aqui nessa noite. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para trazer aqui, queridos, nessa noite. Amém? Eu gostaria, irmãos, que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6. Se aquele irmão do teclado quiser ficar ali, fazer um fundo, uma bênção de Deus, viu? Vou usar um pouquinho esse irmão aí. É uma bênção. Marcos, capítulo de número 6, irmãos. Estou aqui com a minha esposa, a Hélida, ela está ali, e é um prazer estar aqui com os amados. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos meditar na palavra de Deus. Tem alguém que ama a palavra de Deus aqui nessa noite? Você ama a palavra do Senhor? Ama a revelação da palavra de Deus? Glórias a Jesus. Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6 nós vamos ler, tá, irmãos? A palavra diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Glória a Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Feche os teus olhos. Amado Senhor, querido Pai, nessa noite eu me coloco aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, prostrado, com o meu coração rendido a Ti, Senhor, reconhecendo, Pai, que sem Ti nada sou, o quanto eu necessito, Pai, da Tua graça para ministrar a Tua palavra. Ó Deus, eu peço, fala com a Tua igreja, Senhor, alimenta a Tua igreja, alinha a Tua igreja nessa noite, que todos sejamos edificados aqui, Senhor, renovados pela palavra do Senhor. Nós tributamos a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque somente Ele é digno de adoração. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse texto que nós acabamos de meditar, de ler, fala-nos sobre a visita de Jesus à sua cidade, a cidade de Nazaré, aonde ele cresceu. Nos dias do nascimento de Jesus, dias que antecederam o nascimento de Jesus, a palavra de Deus diz que houve um decreto de César Augusto. Antes de Jesus nascer, César Augusto publicou um decreto convocando todos os moradores
das terras dominadas pelo seu império para um recenseamento. E a Bíblia diz e nos ensina que Maria e José, eles saem de Nazaré e vão para Belém, porque eles eram de Belém. Quando eles chegaram em Belém, a palavra diz que aconteceu os dias de Maria dar à luz Jesus, cumprindo-se a palavra do Senhor que está em Miqueias no capítulo 5 e no versículo 2. A Bíblia diz: tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando Maria e José estavam em Belém, Jesus o Messias nasceu, cumprindo-se a profecia do Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que quando Jesus nasce, acontece uma perseguição. Herodes busca de qualquer forma matar Jesus, matar o Messias, o Cristo, o Salvador. E a palavra de Deus nos diz em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 20 ao 23, que José é instruído por um anjo em sonho. E o anjo disse para ele: olha, despõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram. Pega o menino e a sua mãe e vai para o Egito. E a Bíblia diz que quando eles saem fugindo de Belém, eles ficam num período no Egito, por conta que Herodes queria matá-los. Mas a Bíblia diz que quando Herodes morre, a palavra diz que José é instruído a retornar para Belém, para a sua cidade. Aqui eu já aprendo como o Senhor, Ele nos livra, como Deus é um Deus de livramento. Quando Jesus Ele nasce, Ele já nasce sendo perseguido, e Ele é instruído, Maria e José são instruídos a irem para o Egito, livrando Jesus. Queridos, eu e você servimos um Deus que nos livra, amém? A palavra, querido, ensina que Deus é o nosso protetor, Ele é o seu protetor. Às vezes você não está vendo, você não está percebendo, mas o Senhor está te livrando, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, porque eu e você somos meninas dos olhos de Deus. Quando eles estão lá no Egito, eles são instruídos a retornar, porque Herodes já havia morrido. Aquele que queria perseguir, aquele que queria matar, aquele que queria tirar a vida do Salvador, já havia padecido, já havia morrido. E quando eles retornam, queridos, para Belém, para Nazaré, para aquela redondeza, o anjo instrui eles, e a palavra de Deus diz que José, quando olha e vê que Herodes morreu, mas ali estava o seu sucessor, ele temeu ir para Nazaré, ir para Galileia. E a palavra diz que ele foi habitar em Nazaré, cumprindo-se a palavra que está no Antigo Testamento, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Ele será chamado Nazareno. Pastor, o que você quer dizer com isso? A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. Imagina só a honra desta cidade, a cidade que ali foi criado, cresceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A honra de Nazaré. Nazaré é lembrada até hoje pela vida do Messias, do Salvador que ali esteve. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, nessa noite. A palavra de Deus diz que Jesus, ele cresceu em Nazaré. Ali ele teve a sua adolescência, a sua infância, até os 30 anos de idade. E a palavra do Senhor diz que Jesus, com 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois que Jesus ele é batizado,
a Bíblia diz que Jesus ele vai para o deserto, e lá ele é tentado por 40 dias e por 40 noites pelo diabo, e ele vence Satanás no deserto. E quando ele saiu do deserto, a palavra de Deus diz em Lucas no capítulo 4, no versículo 14 ao 16, que Jesus saiu no poder do Espírito Santo do deserto. E a primeira missão, o primeiro lugar que Jesus vai agora para pregar a palavra, o evangelho, é Nazaré. Isso está do versículo 14 ao 16 de Lucas no capítulo 4, indo para Nazaré. Quando Jesus chegou em Nazaré, a palavra diz que ele recebeu num dia na sinagoga, num sábado rolo, começou a ler, e ali diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para pregar, para anunciar. E a Bíblia diz que eles não aceitaram, eles não receberam o testemunho de Jesus, eles não receberam Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele foi ali repreendido, ele foi excluído da sua cidade, a cidade que ele criou, foi criado em Nazaré, a ponto de que aquelas pessoas tiraram Jesus daquele lugar, daquela cidade, e levaram para um monte para precipitá-lo abaixo. Eles queriam matar Jesus, eles queriam dar cabo da vida de Jesus. E quando nós começamos a estudar essas passagens, quando você começa a estudar e a meditar, você vai ver que os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, eles dizem que a passagem de Lucas no capítulo 4, do versículo 14 ao 16, não é a mesma passagem a qual nós lemos hoje nessa noite, de Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Ali é uma diferença a um tempo, a um período de 1 ano. Por isso, eu quero que você entenda nessa noite, que Jesus primeiramente é rejeitado na sua terra, na sua cidade natal, e ele sai dali correndo risco de vida. Mas 1 ano depois ele retorna em Nazaré. Por isso, meu irmão, eu gostaria nessa noite de intitular essa mensagem em íntimos de Jesus. Repita comigo: íntimos de Jesus. Jesus chamou você para você ser íntimo dele. Jesus chamou eu e você para termos um relacionamento poderoso com ele. E eu destaquei aqui, irmãos, nessa passagem de Marcos, 4 lições. Nós vamos falar sobre 4 pontos, 4 lições para o nosso crescimento espiritual nessa noite, para a nossa edificação. Eu acredito que o Senhor quer nos alinhar com a sua palavra aqui nessa noite. Ele quer levar você à intimidade, ele quer levar você a um novo degrau, a um novo nível, a um novo lugar de intimidade com o seu Espírito Santo. É para isso que ele nos chamou, para a intimidade, para a comunhão. E quando eu leio essa passagem, estudo essas passagens, irmão, a primeira lição que nós extraímos daqui é que o Senhor, ele concede a nós uma nova oportunidade de conhecê-lo. Porque outrora Jesus foi rejeitado em Nazaré, outrora Jesus foi repreendido, foi humilhado a ponto deles quererem tirar a sua vida. Mas 1 ano depois, Jesus retorna a Nazaré, na presença e com os seus discípulos. A palavra diz que agora Jesus está com os seus discípulos. Por isso eu aprendo aqui no versículo 1: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Irmãos, todos os dias o Senhor concede a nós uma oportunidade de conhecê-lo. Todos os dias eu e você temos uma oportunidade de abrir o nosso coração e experimentar a glória, o amor e a presença do Pai. Todos os dias, todos os meses, eu acredito que Jesus Cristo está, como diz em Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 20, Ele está batendo a porta, Ele está esperando você abrir a porta, porque Ele quer entrar e ceiar com você. Ele concede todos os dias a você uma oportunidade de conhecê-lo.
Jesus retorna a Nazaré, concedendo a eles uma nova chance, uma nova oportunidade. E eu e você não podemos perder esta oportunidade. Irmãos, nós vivemos em uma nação abençoada, nós vivemos em uma nação próspera, podemos dizer assim. Todos os dias a igreja tem promovido eventos, todos os dias tem projetos. Cada esquina que você vai tem uma igreja, com irmãos ali reunidos adorando a Deus. Nós temos todos os meios hoje, temos a televisão, temos o YouTube, temos os vídeos, os aplicativos, Bíblias e mais Bíblias, temos estudos. Sabe o que é isso? O Senhor concedendo a você uma nova oportunidade de conhecê-lo. O Senhor está concedendo a você uma chance. Ei, é hoje, Ele chama você para intimidade. Hoje, nessa noite aqui, você está tendo uma nova oportunidade de conhecer a Jesus. Ele voltou para a sua terra, Ele voltou para a sua cidade. Talvez Jesus pensou: eles não me receberam naquela vez, eles tentaram matá-los, mas eu vou lá outra vez. Eu vou lá outra vez, porque Ele bate na porta. Ele bate na porta porque Ele ama você. Ele ama você. Ele quer você. Íntimos de Jesus Cristo, todos os dias. A palavra do Senhor diz sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando você estuda esse homem de Deus, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus, ele chorou amargamente, mas lá na frente, ele acolheu a oportunidade. Jesus senta do lado dele e diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E ele não perdeu a oportunidade e a chance. Ele saiu daquele lugar e quis conhecer o Mestre. Ele saiu daquele lugar e quis conhecer o seu Salvador. E se levantou, querido, em profunda intimidade com Jesus, a ponto de a palavra de Deus diz que quando Pedro passava, sua sombra curava. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades. Todos os meses a igreja tem promovido eventos, pregado a palavra. Pessoas sobem aqui para adorar a Deus. Pregadores aqui estudam a palavra e Deus traz para eles uma revelação. Porque quando o pastor está aqui, quem está falando é Deus está falando com você. Não é palavra de homem, é a palavra de Deus. É alinhamento de Deus, é direção de Deus para você. São chances que Ele concede a nós, porque Ele quer você. Ele quer você. Intimidade. Meu querido, não perca as oportunidades. Não perca a chance. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 a 2 anos. Vamos abraçar a oportunidade. Os eventos da igreja aqui, os cultos realizados, os cursos aqui, aproveita. Porque o Senhor te quer, glória a Deus. O Senhor quer você. Ele quer se tornar mais íntimo de você, quer comunhão com você. Ele quer vida com você. Uma nova oportunidade. Louvado. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui nesse lugar? Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos entender aqui, queridos, e lendo a palavra de Deus, você vai ver que ao estudar essa passagem, Jesus ele não foi recebido entre os seus, do seu povo, porque ele cresceu naquele lugar. Aquelas pessoas eram familiarizadas com Jesus. Aquelas pessoas eram acostumadas com Jesus. Elas viram Jesus crescer. Elas viram Jesus quando Jesus era carpinteiro. Elas viram Jesus ali brincando nas ruas quando criança, quando adolescente talvez, quando jovem.
elas eram familiarizadas com Cristo. Eu aprendo aqui que eu e você não devemos nos tornar familiarizados com Jesus, mas íntimos de Jesus. Eu e você não devemos nos tornar, queridos, acostumados com a presença, com Jesus Cristo, mas íntimos de Jesus Cristo. Os familiarizados, irmãos, eles perdem as oportunidades, porém os íntimos aproveitam todas elas. São chamados de fominhas. Não tem aquele crente fominha que ele quer estar em tudo? Tudo que a igreja faz, lá está aquele crente. Sabe por quê? Porque ele é íntimo de Jesus. Ele não é familiarizado com Jesus Cristo. Ele é íntimo de Jesus. A segunda lição, meus irmãos, que extraímos desse texto está no versículo de número 2. A palavra de Deus diz: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? A segunda lição que aprendemos é: quem é Jesus para você? O povo de Nazaré ficou profundamente ofendidos com a postura e com a atitude de Jesus, de se apresentar como um grande mestre. Jesus se apresentou como um grande mestre, por causa de sua origem comum e pouca educação formal, e da falta de ter uma posição religiosa reconhecida oficialmente. Então aquele povo, aquelas pessoas de Nazaré, quando viram Jesus se levantar e começar a falar, a pregar daquela forma, sabe o que veio no coração deles? Quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? Nós conhecemos esse cara, nós conhecemos ele. Não é o filho de José e Maria? Não estão aqui os seus irmãos e as suas irmãs? Há uma conotação negativa. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: quem ele é para você? Quem você pensa que ele é? A palavra de Deus diz que Jesus disse em João capítulo de número 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que para alguns Jesus é o caminho somente, para outros ele é a verdade, e para outros ele é a vida. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite: Jesus quer ser a sua vida. Jesus não quer ser somente o caminho e a verdade para você, Ele quer ser a vida de você. Ele quer intimidade com você. Ele quer ser a nossa vida. Quando eu leio Gálatas no capítulo 2 e no versículo 20, eu vejo o apóstolo Paulo revelar a intimidade que ele tinha com Jesus. E sabe o que o apóstolo Paulo dizia? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele quer ser a sua vida. Quando o apóstolo Paulo estava sendo perseguido, em Filipenses no capítulo 1, versículo 21, ele disse que o viver dele é Cristo e a morte era lucro. A vida dele era Cristo. Ele quer ser a sua vida, querido. Quem ele é para você nessa noite? Quem ele é para você? Por que você está aqui nessa noite? Por que você está adorando ele? Quem ele é para você? Ele quer ser a vida dessa igreja, glória a Deus. Ele quer ser o seu deitar, o seu levantar, o ar que você respira, o teu coração que palpita. Jesus quer ser a sua vida a partir dessa noite. Quer intimidade com você.
Aquele povo olhou e disse: ele é o carpinteiro, ele é o filho de José e Maria. Eles não reconheceram que diante deles estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque é necessário uma revelação. Uma revelação. Queridos, aí morando dentro de você não está o carpinteiro, não, está o Salvador, o Cristo, está o Messias, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que nele tudo subsiste. A palavra diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o cabeça da igreja, ele é o alfa, ele é o ômega. É ele, meu irmão. Ele habita no seu coração. Ele quer ser a sua vida a partir de hoje. E quando você acordar amanhã, tenha intimidade com Jesus Cristo. Não acorde todo ansioso, apavorado, correndo. Ei, vai adorar a Jesus. Vai para os pés de Jesus. Faça o seu devocional. Deixa Ele ganhar força dentro de você. Deixa Ele ser o seu tudo. Deixa Ele ser o ar que você respira. Ele está nos chamando para a intimidade aqui nessa noite. Ele está chamando essa igreja para a intimidade. Jesus é um Senhor, Jesus é um Salvador. Irmãos, para alguns Ele é somente o Salvador, mas não ainda o Senhor. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Senhor. Ele não viva uma vida de independência de Jesus. Deixa Ele ser o seu Senhor. Deixa Ele governar você, guiar você, porque Ele ama você. Ele é fiel, aleluia. Nunca vos deixarei, nem vos abandonarei, diz a palavra. Deixa Ele ser a sua vida a partir de hoje. Oh, Jesus é maravilhoso. Irmãos, os nossos sacrifícios revelam as nossas prioridades. Guarde isso no seu coração. Os nossos sacrifícios revelam as nossas prioridades. Eles não receberam Jesus em Nazaré. Se queremos reinar em vida, Jesus precisa ser o nosso rei. Senão seremos escravos de nós mesmos. Esse mês a igreja está debaixo de um tema: reinando em vida. Você só vai reinar se Jesus reinar sobre você. Senão você será um eterno escravo de si mesmo e dos teus prazeres e paixões. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ele a glória. A terceira lição que aprendemos aqui, queridos, nessa passagem, é que a familiaridade com Cristo gera desonra e incredulidade. Do versículo 3 ao 5 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Essa palavra, queridos, é para todos nós aqui nessa noite. Quando nós ministramos a palavra primeiramente ela é direcionada para o pregador, para o pastor. O Senhor está falando para mim: Gilvan, eu quero ser mais íntimo seu. E Ele está falando com você aqui nessa noite. Nós corremos um risco e um grave perigo, queridos, de cairmos em uma vida cristã vivendo no automático, de nos tornarmos familiarizados, acostumados, habituados com a presença do Senhor. É um sério risco que eu e você corremos, porque o Senhor não chamou eu e você para sermos familiares, habituados e acostumados deles. Não, Ele chamou eu e você para crescermos na presença. E nós, irmãos, entramos em um lugar onde você acha que já sabe tudo, onde nenhuma mensagem mais fala com você,
Porque na cadeira você pensa assim: eu já ouvi isso. Isso não é mais novidade. Essa palavra aí eu já ouvi há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E nós caímos em um lugar onde nós pensamos: eu já sei tudo, eu já sou autossuficiente. E você começa, querido, a perder o brilho, o prazer pelas coisas do alto. Irmãos que já não queimam mais por Jesus como outrora, irmãos que já não brilha a obra do Senhor, a adoração, a palavra de Deus, a revelação, já não tem mais aquele impacto na vida dele, na vida dela. Sabe o que você está acontecendo com você? Você está se tornando familiarizado com a presença. Mas Jesus não te chamou para ser familiarizado com a presença, Ele chamou você para crescer na presença dEle. Nós corremos este risco. É um grave perigo, queridos, nos anos, nos dias que estamos vivendo. Você que serve ao Senhor, você que teve uma experiência já há muito tempo com Jesus, e você já não cresce mais, você já não desenvolve mais, você caiu num lugar de inércia, de paralisação, você está estagnado na fé. O Senhor quer que você saia desse lugar nessa noite. Ele quer ser íntimo de você, Ele quer crescer, Ele quer que você busque a face dEle, queime por Ele, arde por Ele, ame Ele mais e mais. Ei, saia desse lugar. Ei, você líder, você pastor que está aqui, você já não chora mais na presença dEle, você já não vibra mais, você já não glorifica mais como outrora, você está se tornando acostumado com a presença. Ei, sai desse lugar. Não pense que você já sabe o suficiente. Tem muita coisa oculta que Ele quer revelar para você. A palavra de Deus diz que em Jesus estão ocultos, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tem coisas ocultas que você não sabe, Ele quer revelar para você a partir dessa noite. Tem lugares que você ainda não adentrou, que você vai entrar a partir dessa noite. Ei, sobe para cá, sai desse lugar de inércia, sai desse lugar de familiarização, de hábitos, costumes. Queridos, porque quando nós nos acostumamos, quando nós temos uma vida no piloto automático, isso aí vai gerar, sabe o que? Incredulidade e desonra. Você vai começar a desonrar a Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com os nazarenos. Por causa da familiarização que eles tinham com Jesus, eles começaram a desonrar a Jesus. Não seja familiar, seja íntimo. Aquilo que você se torna familiar, isso perde o valor para você. Qualquer coisa que você se torna familiar, isso vai perder o valor para você. Mas com Cristo deve ser diferente. Ele chamou você para a comunhão, para a intimidade. O hábito, costume sem propósito vão acabar lhe tornando uma pessoa incrédula e que desonra Jesus. Guarda isso no teu coração, isso é sério, irmãos. E como pastores nós vemos isso nitidamente nas igrejas. A pessoa cair nesse laço de Satanás, parece um sopro que vem no coração dela. Não tem mais novidade, acabou a empolgação. Eu já conheço as luzes. E as igrejas hoje sempre estão tentando fazer alguma coisa. Ei, vai para os pés de Jesus, conheça o Espírito Santo, seja íntimo de Deus. Ei, vai orar, vai adorar. Tem mais de Deus para você, tem mais do Pai para você. Ele quer liberar mais para você, Ele quer se revelar mais a você. Saia desse lugar de inércia. Você não sabe e não conhece o suficiente. Ele é um Deus, uma fonte inesgotável, um manancial de águas vivas, que vai inundar o seu ser. Aquele que crê em mim, conforme dizem as Escrituras, a palavra diz: rios de água viva fluirão do seu interior. É um rio a fluir através de você. Ele não te chamou para ser familiarizado com Ele, Ele te chamou para crescer em intimidade com Ele. A palavra de Deus diz em Filipenses no capítulo 2 e no versículo 12:
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Repita comigo: desenvolvei. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é para ficar estagnado, é para você desenvolver a vossa salvação. Aleluia. É um trajeto de crescimento, é um lugar, queridos, onde você vai crescer, vai desenvolver, vai ser cada dia mais transformado de glória em glória. A palavra diz em 2 Coríntios 3,18 que somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, irmão, desenvolvei, transformados. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei. A palavra de Deus diz em Filipenses no capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha como é que era a trajetória do apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, sai da inércia nessa noite, começa a avançar, a prosseguir para o alvo, esquece das coisas que para trás ficam e avança para conhecer o seu Salvador. É crescimento, é desenvolvimento, mais e mais. Não seja familiar de Jesus, não seja acostumado com a presença, seja íntimo de Cristo. Volte a queimar por Jesus, volte a chorar na presença do Pai. E se derrame, se lance aos pés do Senhor. Quanto tempo que você já não tem mais aquela intimidade com o Salvador? Ele vai se revelar em nome de Jesus a partir dessa noite a muitos aqui. Você crê? Irmãos, eu acredito que Deus tem um povo dentro do povo. Deus tem uma igreja dentro de uma suposta igreja. Deus tem, Ele tem os filhos íntimos. Eu estava vendo uma mensagem, o pastor falou que ele ouviu uma frase. O pregador disse: Deus ama a todos, mas só sorria para alguns. Ele só sorria para aqueles que reproduzem a vida dele. Ele ama a todos, mas Ele não está sorrindo para todos, mas para aqueles que são íntimos dele, aqueles que amam Ele, aqueles que têm prazer nele, aqueles que queimam por Ele, aqueles que ardem por Ele. Para esse Ele está sorrindo. Ele está sorrindo para você, Ele está sorrindo para você, Ele está sorrindo. Você consegue ver a face do Messias sorrindo para você. Aleluia. Tem uma glória aqui nessa noite. Tem alguém que está sentindo a presença do Pai aqui nesse lugar? Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que certa vez Jesus estava num lugar, chegou uma adoradora, se prostrou aos seus pés, quebrou o vaso e derramou um perfume precioso, um perfume caro aos pés, à cabeça de Jesus. E Jesus ficou tomado daquele aroma. E quando os discípulos olharam para aquilo, Judas e os discípulos, eles ficaram ofendidos, constrangidos com aquele ato. E eles disseram: para que esse desperdício? Ela lançou fora, poderíamos pegar esse valor, comprar alimento e dar aos pobres. Eu aprendo com esse texto que os discípulos, eles eram familiarizados com Jesus, mas aquela mulher queria intimidade com Jesus. E quando você é familiar, você olha para a adoração do teu irmão, queridos, você começa a se constranger. Para que isso? Para que isso?
Pastor Kleber agora lá tem tantos eventos, aquele irmão, aquela irmã vai todo dia lá, para que isso? Começa a te constranger, mas não é ela, não é ele que está fazendo muito, é você que está fazendo pouco, porque ela é íntima, ele é íntimo, mas você está caindo no laço do costume, do hábito, da familiarização com Cristo. Então, queridos, quando você vê um irmão queimar, queima com ele, glória a Deus. Quando você vê um irmão chorar, um irmão que está ali fazendo a obra, ei, vai com ele, não murmura dele, não reclama dele, porque ele está buscando a intimidade com o Salvador, ele quer conhecer o Salvador, ele quer experimentar o Salvador, ele quer abraçar o Salvador. Irmãos, Jesus deixou o seu trono de glória, mas muitos não querem deixar sua cadeira de plástico. É noite de você sair desse lugar, viu? O pastor não veio lá do Floresta para colocar um fardo nas suas costas. É que Deus ama tanto você que Ele quer mais de você. Ele quer ser mais íntimo seu, porque Ele ama você e tem coisas poderosas e grandiosas para realizar através da sua vida. Seja íntimo de Jesus e reine em vida, aleluia. A quarta lição, e finalizando, irmãos, que aprendemos está no versículo de número 6, capítulo 6, e disse: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A quarta lição que aprendemos é que Jesus, Ele pode ser surpreendido, Ele pode ficar admirado com a nossa fé ou com a nossa incredulidade. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus ficou admirado com o centurião. A palavra de Deus diz que veio um centurião romano até Jesus pedir para que ele curasse o seu servo. E quando Jesus estava indo para curar, esse oficial mandou ali seus servos e disse: olha, não sou digno que você entre na minha casa, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus disse: olha, eu não achei tamanha fé nem em Israel. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Então nós podemos deixar Jesus admirado com a nossa fé. A outra passagem é a mulher cananeia, que foi se humilhar diante de Cristo para que ele expulsasse o demônio que afligia a sua filha. E Jesus disse para ela o seguinte: Jesus olhou para ela e disse: não convém pegar o pão, os pães dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí aquela mulher muito sábia e cheia de fé disse para Cristo: mas até os cachorrinhos comem de baixo, comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que aquela mulher estava dizendo para Jesus? As migalhas do teu poder são suficientes para curar a minha filha. As migalhas do teu poder é suficiente para mudar a minha história. Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé, mulher, vai e seja feito conforme a tua fé. Jesus ficou admirado, surpreso com a fé daquela mulher. E essa palavra de Jesus, meu irmão, está ecoando até hoje. Jesus está dizendo para mim e para você até hoje: seja feito conforme a tua fé. Aquele povo foi incrédulo, aquele povo não recebeu de Jesus, aquele povo não experimentou milagres, curas, prodígios. Não é porque Jesus não quis fazer. A palavra não diz porque Jesus não quis operar. A palavra diz: Jesus não pôde fazer. Se Jesus quisesse, claro que Ele é soberano, não quero realizar, Ele não realizava. Mas o texto diz: e não pôde realizar ali nenhum milagre. A desonra, a incredulidade, a familiarização com Cristo inibiu o agir do Espírito Santo naquele lugar. Talvez você está aqui nessa noite, não é que Jesus não quer fazer na sua vida, é que você precisa sair desse lugar e se tornar íntimo dEle,
mais íntimo dele, mais apaixonado por ele, mais apaixonado por ele. Ei, meu irmão, quanto mais você arder por ele, queimar por ele, mais você vai ver as coisas acontecerem na tua vida, mais você terá respostas de oração. Teve um certo homem que disse: seja íntimo de Deus e peça o que tu queres. Seja íntimo de Deus e peça o que tu queres, porque a intimidade com Deus vai purificar as tuas intenções. A pessoa que é íntima de Jesus não pede qualquer coisa para Jesus. Seja íntimo de Jesus. O Senhor está chamando homens e mulheres aqui para um outro nível de relacionamento com Ele, para um outro nível de comunhão com Ele. Ele está chamando você para este lugar. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar. Irmãos, é noite de eu e você sairmos da inércia. É noite de eu e você sairmos desse lugar de familiarização com o Senhor e nos tornarmos íntimos do Senhor. Talvez essa palavra aqui não seja para todos. Pastor, eu estou queimando. Talvez você que está aqui ouvindo e nasceu de novo, foi impactado no retiro, você está ardendo por Jesus. Continue nesse lugar, continue queimando, continue vibrando, continue acreditando. Mas muitos irmãos entre nós já não arde e tem aquela chama do início, e ao invés de se tornar um crente adorador, começa a murmurar, a reclamar. Por isso o Senhor está chamando a sua igreja a esse lugar aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Íntimos do Pai, íntimos de Jesus, é o que o Senhor deseja comigo e com você. Não perca as oportunidades, não perca as chances, não perca. Quando o pastor estiver aqui, lançar os projetos, os cultos, lançar as conferências. Ei, vem aqui, seja um crente fominha, beba tudo que tem direito e mais um pouco. Beba tudo e mais um pouco. Seja aquela virgem prudente que traz o azeite na sua botija. Não é uma questão, queridos, de ser intenso durante uma semana, um mês. É uma questão de ser intenso todos os dias, até a volta do Salvador. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, em o nome de Jesus. Íntimos do Pai. Quando eu leio essa passagem, irmãos, eu vejo que eu e você somos um Nazaré. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que você é uma cidade de Nazaré, aonde Jesus está sendo criado. A palavra de Deus diz em Gálatas, o apóstolo Paulo olhou para a igreja da Galácia. Eles estavam caindo na heresia. O apóstolo Paulo escreveu para eles: eu sinto dores como que de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Cristo está sendo formado em você, Jesus está sendo criado em você. E quanto mais você busca, quanto mais você almeja, quanto mais você se lança, mais Ele vai criando por proporção dentro de você. Agora eu e você não podemos imitar os moradores de Nazaré, que começaram a desprezar Jesus, a desonrar Jesus, a negligenciar a revelação de Jesus. Não, queira Ele, ame Ele, seja envolvido por Ele. Ei, você varão de Deus aqui, ó. Ei, você mulher de Deus aqui nessa noite. Você que tem uma chamada de Deus, você que tem um dom de Deus, você que canta para Jesus, que prega para Jesus, você que tem uma chamada missionária aqui, ó. Você que Deus quer usar lá fora de uma maneira poderosa, mas hoje você não arde mais, você não queima mais. É noite de você
você sair desse lugar, porque Ele quer ser íntimo de você. Logo você vai estar aqui pregando a palavra de Deus, logo você vai estar aqui nesse altar cantando para Jesus, logo você vai estar lá fora evangelizando, pregando, atraindo pessoas à presença do Pai. Ele quer acender nessa noite a chama, para você sair daqui nessa noite reinando em vida, por meio da intimidade com Ele. Ele quer ser o rei da sua vida, o seu deitar, o seu levantar. Essa é a noite, essa é a noite, essa é a noite. Não despreze as oportunidades. Uma nova oportunidade Ele está concedendo a você, uma nova chance Ele está concedendo a você aqui nessa noite. Ele está concedendo a você. Comece a adorar, comece a glorificar. Abra o seu coração nessa noite, fecha os teus olhos, fala com o papai aqui nesse lugar. Começa a orar, começa a agradecer a Ele. Diga para Ele: Pai, a partir de hoje eu quero, Senhor, chorar na Tua presença. Eu quero mergulhar nos Teus rios. Eu quero sair da inércia, eu quero sair do raso, porque tem águas mais fundas para você adentrar.